Imagine alguém simplesmente sumindo da terra. Nenhum corpo, nenhum túmulo, nada. Um homem que foi levado por Deus e nunca mais visto. Isso realmente aconteceu. Mas como? Por quê? E o que isso significa para nós hoje? E por que ele foi escolhido para um destino tão incomum? No episódio de hoje, vamos desvendar um dos maiores enigmas das Escrituras. A história de Enoque. O homem que não morreu. Enoque era descendente de Sete, filho de Jared e bisavô de Noé. Ele nasceu em uma época de crescente corrupção, onde os homens estavam cada vez mais distantes de Deus. No entanto, Enoque se destacou como um homem de fé inabalável, alguém que andou com Deus. Mas o que significa andar com Deus? Teria ele recebido instruções divinas? Teria ele tido uma relação especial como poucos na história tiveram? O livro de Gênesis nos conta que aos 365 anos de idade, Enoque foi tomado pelo Criador e nunca mais foi visto. Na época de Enoque, as pessoas viviam muito mais do que hoje, e isso não era algo incomum. O próprio Gênesis nos mostra que os primeiros patriarcas frequentemente ultrapassavam os 700, 800 e até 900 anos de vida. Matusalém, neto de Enoque, viveu impressionantes 969 anos, sendo o homem mais longevo registrado na Bíblia. Mas por que essas vidas tão longas? Alguns estudiosos sugerem que, antes do dilúvio, as condições ambientais da Terra eram diferentes, permitindo maior longevidade. Outros veem nisso um propósito divino, uma forma de Deus permitir que a humanidade se multiplicasse e estabelecesse suas gerações. Seja como for, Enoque se destacou não pela quantidade de anos que viveu, mas pela forma como viveu, e por isso teve um destino único na história. Ele não passou pela morte. Os textos bíblicos são enigmáticos sobre esse evento, mas um detalhe é claro: ele foi o primeiro ser humano registrado nas Escrituras que não passou pela morte. Enquanto outros patriarcas como Adão, Sete e até mesmo Noé tiveram suas mortes mencionadas, com Enoque a narrativa é diferente. O que significa Deus o tomou para si? Isso levanta várias teorias. Enoque foi levado ao céu ainda em vida, como aconteceu depois com o profeta Elias. Ele teria sido transportado para outra dimensão para viver em uma realidade paralela? Ou será que seu corpo foi transformado em algo que os olhos humanos não poderiam mais enxergar? O mistério de Enoque não termina aí. No Novo Testamento, encontramos mais uma pista sobre sua história. Em Hebreus capítulo 11, verso 5, lemos que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Ou seja, sua remoção da terra foi um ato direto de Deus, um evento único que demonstra a importância desse homem no plano divino. Além disso, o livro de Judas menciona uma profecia atribuída a Enoque, onde ele fala sobre um juízo divino contra os ímpios. Isso sugere que Enoque não apenas viveu uma vida piedosa, mas também foi um profeta, um mensageiro de Deus em um tempo de grande afastamento espiritual. Sua conexão com o sobrenatural pode ter sido ainda mais profunda do que imaginamos. Se Enoque realmente teve acesso a mistérios tão profundos, será que ele também recebeu revelações sobre o mundo espiritual que poucos conheceram? E se eu te dissesse que existe um livro antigo atribuído a ele que fala sobre anjos caídos, gigantes e segredos proibidos? Um texto tão enigmático que foi deixado de fora da Bíblia? Mas por quê? As respostas podem ser mais surpreendentes do que você imagina. Se esse mistério já está te prendendo, imagina o que ainda vamos revelar. Então, já se inscreve no canal Histórias do Kairos para não perder nada. Ative as notificações e fique até o final, porque vamos aprofundar ainda mais o mistério de Enoque e descobrir o que seu destino pode significar para nós hoje.
O livro perdido e os anjos caídos. O livro de Enoque é um dos textos mais enigmáticos da antiguidade. Escrito há milhares de anos, esse manuscrito nos apresenta uma história que desafia o entendimento tradicional das Escrituras. Ele conta que um grupo de anjos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra e tomaram para si esposas humanas. Dessa união nasceram os Nefilim, seres gigantescos e de força descomunal, que encheram o mundo de violência e corrupção. Mas a interferência dos vigilantes não parou por aí. Eles ensinaram aos homens conhecimentos proibidos, astrologia, encantamentos, a arte da guerra e até o uso de metais para a fabricação de armas e joias. Segundo o livro de Enoque, esses ensinamentos foram a origem de práticas ocultas que desviaram a humanidade do caminho de Deus. No entanto, essa rebelião não ficou impune. Deus enviou seus arcanjos para agir contra os vigilantes e seus descendentes. Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel foram encarregados de prender os anjos caídos em abismos profundos, onde permaneceriam até o dia do julgamento final. Já os Nefilim, fruto dessa união proibida, foram destruídos pelo dilúvio que Deus enviou nos dias de Noé. Mas o papel de Enoque nessa história é ainda mais impressionante. Segundo o próprio texto, Enoque foi escolhido por Deus para ser o mensageiro divino, aquele que anunciou a condenação dos anjos rebeldes. Ele foi levado até o céu para testemunhar os segredos do universo e conhecer realidades ocultas à humanidade. Lá, ele viu os reinos celestiais, os exércitos angelicais e os tronos de julgamento preparados para o fim dos tempos. Enoque recebeu revelações sobre a origem do mal, o destino das almas e os eventos que culminariam no juízo final. Mas se o livro de Enoque era tão relevante, por que ele desapareceu da Bíblia? A resposta para isso é simples. Ele nunca fez parte do cânon inspirado das Escrituras. Embora tenha sido lido por algumas comunidades judaicas e cristãs primitivas, apenas a Igreja Etíope o inclui em seu cânon bíblico. A Bíblia nos ensina que as Escrituras são inspiradas por Deus e suficientes para a vida e a fé. O cânon bíblico foi formado com base na autoridade profética e apostólica dos textos. O próprio povo de Israel nunca reconheceu o livro de Enoque como parte das Escrituras inspiradas. Além disso, os apóstolos e os líderes da igreja primitiva, ao definirem o cânon do Novo Testamento, não o incluíram, pois ele não atendia aos critérios de inspiração divina. Muitas pessoas argumentam que o fato de Judas citar um trecho do livro de Enoque significa que ele deveria estar na Bíblia. No entanto, devemos lembrar que Judas não está endossando o livro inteiro como escritura. Da mesma forma, Paulo citou poetas gregos em Atos, capítulo 17, verso 18, mas isso não significa que esses escritos são inspirados por Deus. O livro de Enoque contém ensinamentos que não estão em harmonia com o restante da Bíblia. Ele apresenta uma visão detalhada dos anjos e do mundo espiritual que vai além da revelação bíblica. Além disso, há diferentes versões do livro e sua autenticidade histórica é questionável. Por esses motivos, a tradição cristã sempre considerou que o cânon atual das Escrituras é completo e suficiente, sem necessidade de adicionar textos apócrifos como o livro de Enoque. Isso significa que o livro não tem valor? Não necessariamente. Ele pode ser estudado como um documento histórico que reflete crenças antigas sobre o mundo espiritual. No entanto, ele não deve ser visto como escritura inspirada ou como uma fonte confiável de doutrina cristã. E você, o que acha? Acredita que a Bíblia já é completa e suficiente? Ou acha que textos como o livro de Enoque deveriam ser considerados? Deixe seu comentário aqui no canal Histórias do Kairos e não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos episódios. Agora, para onde Enoque foi levado?
Ele se tornou um anjo? Foi transportado para outra realidade? Ou estará ele aguardando o momento certo para voltar e cumprir uma missão divina? O destino de Enoque. Desde os primórdios, a humanidade se pergunta: o que aconteceu com Enoque? Como um homem pôde simplesmente desaparecer da terra sem experimentar a morte? A Bíblia nos diz em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Essa é uma das passagens mais misteriosas das Escrituras, e ao longo dos séculos, muitas teorias surgiram tentando explicar seu destino. Entre as hipóteses mais populares está a tradição judaica, que afirma que Enoque teria sido transformado no anjo Metatron, um ser celestial de altíssima hierarquia. De acordo com textos apócrifos e místicos, Metatron ocupa uma posição privilegiada no céu, próximo ao trono de Deus. Mas será que isso é verdade? A resposta é não. O cristianismo rejeita essa visão porque a Bíblia nunca ensina que seres humanos se tornam anjos. Em Hebreus 1:14, vemos que os anjos são espíritos ministradores, criados com uma natureza distinta da dos homens. Eles não são humanos glorificados, e a ideia de que Enoque teria se tornado Metatron vem do misticismo judaico, particularmente da Cabala, e não da revelação bíblica. Outra teoria sugere que Enoque seria uma das duas testemunhas do Apocalipse mencionadas em Apocalipse 11:3-12. Essas testemunhas profetizarão durante um período de 1260 dias, serão mortas e depois de 3 dias e meio ressuscitarão diante dos olhos do mundo. Alguns defendem essa hipótese porque Enoque nunca morreu. E Hebreus 9:27 afirma que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Assim, sua falta de morte indicaria que ele precisa retornar para cumprir esse destino. Mas há um problema. Elias também foi arrebatado sem passar pela morte. Isso faz com que muitos estudiosos defendam que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Moisés já morreu, mas Elias permanece vivo, e ambos aparecem juntos na transfiguração de Jesus em Mateus 17:3, representando a lei e os profetas. Assim, a teoria de que Enoque será uma das testemunhas é apenas uma especulação e não uma verdade bíblica confirmada. Então, se Enoque não se tornou um anjo e não temos certeza se ele será uma das testemunhas, onde ele está agora? A resposta mais aceita entre os cristãos é que Enoque foi levado à presença de Deus, mas seu destino exato não nos foi revelado nas Escrituras. A Bíblia não diz se ele já foi glorificado ou se aguarda a ressurreição, como os santos que partiram na fé. O que sabemos é que Deus o tomou para si, um privilégio dado a pouquíssimos na história da humanidade. Mas talvez o verdadeiro mistério não seja para onde Enoque foi, e sim como ele viveu. O que fez dele um homem tão especial a ponto de Deus tomá-lo para si? Qual era o segredo de sua comunhão com o Criador? O mais impressionante não é apenas o que aconteceu com Enoque, mas o que ele nos ensina até hoje. Seu legado nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada com Deus. Afinal, o que significa andar com Deus? E como isso pode transformar a nossa vida? E é exatamente isso que vamos explorar agora. O que podemos aprender com a vida de Enoque? Qual era a essência de seu relacionamento com Deus? O legado de Enoque. A história de Enoque é mais do que um mistério antigo. Ela é um chamado para aqueles que desejam uma relação mais profunda com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, o que indica uma vida de intimidade, obediência e fé verdadeira. Mas o que isso significa na prática? Primeiramente, precisamos entender que andar com Deus não é apenas um conceito simbólico.
No contexto bíblico, essa expressão significa viver em comunhão constante com o Criador, obedecendo sua vontade e confiando plenamente em seus caminhos. Enoque foi um exemplo raro de alguém que manteve essa caminhada ao ponto de Deus o tomar para si. Essa verdade é ressaltada no Novo Testamento, em Hebreus 11:5, onde lemos que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque não era passiva, mas sim ativa e operante. Ele não apenas acreditava em Deus, mas vivia de maneira que agradava ao Senhor. Esse é um princípio fundamental para todos nós. Fé verdadeira sempre resulta em uma vida transformada. Como Tiago 2,26 declara, porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Enoque demonstrou sua fé através de sua vida, e esse é o chamado para todo cristão. Outro ensinamento poderoso que podemos extrair da vida de Enoque é o poder da perseverança na fé. Em um mundo corrompido, ele permaneceu firme em sua devoção ao Senhor. Sabemos que Enoque viveu antes do dilúvio, em uma época de grande impiedade e rebeldia contra Deus. Mesmo assim, ele não se deixou contaminar pelo sistema do mundo. Isso nos lembra do chamado de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em um tempo onde valores e princípios bíblicos são constantemente questionados, Enoque nos ensina a permanecer fiéis, independentemente das circunstâncias. Além disso, a vida de Enoque nos mostra que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. O próprio livro de Hebreus nos ensina que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Enoque não apenas cria em Deus, mas o buscava incessantemente. Sua recompensa? Ele foi levado à presença do Criador sem experimentar a morte. Isso nos leva a refletir. Se vivermos uma vida de busca sincera por Deus, seremos também galardoados com sua presença e comunhão eterna. Outro aspecto importante que aprendemos com Enoque é o seu testemunho diante dos homens. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a sua vida, mas sabemos que ele impactou gerações. Ele foi bisavô de Noé, um homem que também encontrou graça diante do Senhor e foi escolhido para preservar a humanidade do juízo divino. Isso nos leva a pensar: qual tem sido o nosso legado espiritual? Será que temos influenciado as gerações futuras a andar com Deus? Nossas escolhas de hoje podem moldar o destino espiritual daqueles que virão depois de nós. Por fim, a história de Enoque aponta para uma realidade gloriosa. Aqueles que andam com Deus têm um destino eterno seguro. Ele é um prenúncio do arrebatamento da igreja, um evento profetizado em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, onde Cristo virá buscar aqueles que são seus. Assim como Enoque foi retirado da terra antes do juízo do dilúvio, a igreja será retirada deste mundo antes da grande tribulação. Isso nos dá esperança e nos lembra que nossa pátria definitiva não é aqui, mas no céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, a vida de Enoque nos ensina que andar com Deus é o maior propósito da existência humana. Ele nos convida a uma vida de fé, obediência, perseverança e testemunho. E, acima de tudo, nos lembra que aqueles que verdadeiramente agradam a Deus são por Ele recompensados com sua presença eterna. E agora eu pergunto a você: como está a sua caminhada com Deus? Você tem buscado agradá-lo em sua vida diária? Compartilhe suas reflexões nos comentários e continue acompanhando o canal Histórias do Kairos. No próximo episódio, traremos mais conteúdos que fortalecerão a sua fé e te ajudarão a compreender os mistérios da Palavra de Deus.
Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nada. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.